Salve, salve, meus caros, minhas caras. Estamos juntos novamente. Professor Romeu Andriotti aqui do canal Vivendo Direito e este é o programa Você Titulado. E depois desse pequeno hiato, vamos colocar assim, estamos no ar de volta com dicas, com aulas, com conteúdo de qualidade sobre como você pode progredir na sua vida acadêmica, na sua vida intelectual, desenvolver a sua capacidade de raciocínio e, claro, crescer na sua titulação. Então, eu tive que passar esses dias fora. Olha só, repararam a diferença? Não? Vejam, minha aliança mudou de mão. Vocês acreditam? Tive que passar, então, uns dias fora imerecidos por essa razão. Agora minha aliança está na mão esquerda, estou muito feliz, um momento muito importante na minha vida. Então, só compartilhando um pouco com vocês, mas agora estamos de volta a todo vapor e muito animado, muito feliz para a gente continuar compartilhando o nosso conteúdo. E, meus queridos, minhas queridas, como então hoje é um dia para retorno, hoje é um dia para a gente ter um encontro mais descontraído, eu optei por escolher algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês, linda audiência, alunos, alunas, amigos que têm acompanhado esse canal, várias perguntas foram enviadas ao longo aí dos dias, desde quando o canal foi criado. Então, penso que hoje é uma excelente oportunidade para nós resolvermos algumas delas. Então, vamos lá. A produção separou aqui as perguntas que nós vamos responder agora. Meus caros, então, a primeira pergunta que vamos responder é uma pergunta realizada pelo Nilson, que é advogado, pós-graduado na Escola Paulista de Direito, a EPD, um colega, então, eu também sou pós-graduado pela EPD em Direito Civil e Processo Civil e tenho a felicidade de ser professor lá na pós-graduação da EPD nos cursos de Direito Civil e de Processo Civil. E o Nilson fez essa pergunta por meio do Instagram. Ele disse: Romeu, boa noite. Boa noite, Nilson. Numa monografia ou artigo científico, o correto é utilizar conclusão ou considerações finais? Excelente pergunta, essa pergunta gera dúvida mesmo. E só para você saber, Nilson, a ABNT tem normas específicas sobre essa matéria. No caso, é a norma da ABNT 6022, NBR 6022. Dá uma olhadinha nessa norma da ABNT, tem no site da ABNT, mas tem vários sites também que comentam esta norma. Essa norma, ela trata sobre os artigos científicos, sobre os trabalhos científicos, e nela você verá que a resposta correta técnica para essa pergunta, do ponto de vista pelo menos de formatação segundo o padrão da ABNT, é que o correto é usar considerações finais. Não conclusão, considerações finais. Então, quer seguir a ABNT? Arrisca, quer garantir mais esse pontinho no seu trabalho, na sua dissertação, no seu artigo? Então, utilize considerações finais que você não vai errar. Ressalvado, claro, se a sua instituição de ensino tem alguma orientação diferente. Isso vale para todo o conteúdo aqui do canal no que toca a formatação. As instituições de ensino, elas têm alguma autonomia para conseguirem colocar normas de formatação. Então, apenas confirme se a sua instituição de ensino, para onde você está escrevendo esse seu trabalho, se ela não tem alguma orientação diferente, mas caso ela não tenha, então você usa considerações finais que você passa de ano, como se diz, não é? Muito bem. Um ponto importante ainda sobre as considerações finais é que
a própria ABNT define as considerações finais, está lá na norma. É a parte final do artigo, na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos e ou hipóteses. Pois bem, sobre isso, então, é bastante autoexplicativo, né? Colocar as considerações correspondentes aos objetivos e ou hipóteses. Mas, embora seja autoexplicativo, é fácil de errar. Por quê? Número 1, nas suas considerações finais, para você conseguir fazer uma conclusão boa para o seu artigo, do ponto de vista aí científico, é importante que você se atente para não introduzir elementos novos, não introduzir argumentos novos. Você só pode resgatar o corpo argumentativo, intelectivo, que você já apresentou no decorrer do seu trabalho e ali fazer realmente a sua conclusão. Então, evite, inclusive, fazer citações, referências na sua conclusão. Dê sempre maior ênfase. Procure utilizar as suas próprias palavras, não colocar citações, não fazer outras referências. Você deve realmente, sem introduzir elementos novos, argumentos novos, chegar na conclusão do seu trabalho e assim finalizar o seu artigo. Essa é a melhor prática. Claro que, a depender da situação, alguma transgressão a essa prática pode ser algo positivo, mas é como se diz, né? Se você, antes de tentar transgredir, é bom você saber a regra, certo? Tem muitos artistas, grandes escritores, grandes músicos que foram transgressores para a sua época das regras. Mas não é porque eles não sabiam as regras, pelo contrário, eles se tornaram mestres nelas e justamente por serem mestres, eles conseguiram moldar a arte ao seu bel prazer e fazer evoluir a arte ou a ciência com essa transgressão deles. Então, não confunda a transgressão a transgressão da maestria com a transgressão da ignorância. Não queira estar na segunda. Então, qual é a melhor prática? É essa que eu acabei de contar. Tudo bem? Então, isso posto, vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta do caro Hugo. Hugo, obrigado por ter enviado essa questão no meu vídeo da dica número 13. O meu caro Hugo Teruya fez a seguinte pergunta: professor, qual a importância da avaliação da CAPES para escolher onde fazer mestrado? Muito bem, excelente pergunta, Hugo, e uma pergunta que eu devo dizer é um pouco controversa. A avaliação da CAPES é um pouco controversa, né? Porque a partir do momento em que você decide fazer uma avaliação, você precisa selecionar critérios para que a avaliação seja feita e, evidentemente, não é todo mundo que vai concordar com os critérios. Então, a CAPES é um assunto bastante, como eu disse, controverso no mundo acadêmico. Tem quem concorda, tem quem discorda veementemente, entre um e outro tem vários tons de cinza, mas então vamos tentar responder aqui da melhor forma essa pergunta. Repetindo, qual a importância da avaliação da CAPES para escolher onde fazer o mestrado? Pois bem, veja, até certo ponto tem uma importância fundamental, porque se a instituição de ensino não tem nota suficiente na CAPES, se ela não tem pelo menos nota 3 na CAPES, ela não pode abrir o curso. Quer dizer, o certificado que ela emitir não vai ser válido. Então, pelo menos nota 3, a instituição que você vai cursar tem que ter na CAPES, sob pena de você não ter um certificado válido no final, sob pena de você não ter um título válido no final. Então, veja, se o objetivo com o curso é conseguir uma titulação válida academicamente, conseguir o título de mestre, por exemplo, conseguir o título de doutor, então é fundamental que a instituição esteja cadastrada e avaliada
na CAPES, pelo menos com a nota mínima. Agora, tem muitos cursos que nós fazemos em que nós não queremos necessariamente, ou não é do nosso interesse, ou não é o objetivo primordial do curso, conseguir o título, né? Principalmente esses cursos profissionais, cursos que ensinam certas habilidades, esses pouco importa o título, importa você aprender aquela habilidade, não é? Então, tudo também vai depender do que você pretende com aquele curso. Então, primeira coisa caso te interesse o título, o curso tem que estar cadastrado no MEC e ter... MEC é o Ministério da Educação, para quem não sabe, o Hugo sabe, eu sei que ele sabe. Mas, então, tem que ter o cadastro, o devido cadastro no MEC e também a avaliação mínima na CAPES. Isso posto, quais são outros elementos que vão influenciar aí, que vão impactar o fato de ter uma nota maior ou menor na CAPES? O que você pode levar como regra geral, tá? O objetivo primordial da CAPES, e aliás, um outro parênteses, todos vocês podem acessar a página da CAPES, vai estar na descrição deste vídeo. Se vocês acessarem esse link que eu estou deixando para vocês, que é o link oficial aí do Ministério da Educação, vocês verão o seguinte, que o objetivo primordial da avaliação que a CAPES faz é justamente a certificação da qualidade da pós-graduação brasileira. E essa certificação de qualidade, se torna uma referência para a distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa. Então, a CAPES avalia as instituições, quanto maior a nota, teoricamente melhor a instituição, logo você deve sopesar de forma positiva a instituição, quanto maior for a nota dela na CAPES. Pelo menos como regra geral, essa que é a ideia. A CAPES está certificando se a instituição é boa ou não. Se ela for boa, isso é utilizado como critério para a destinação de recursos para aquela universidade. Então, se a CAPES diz que aquela universidade, que aquela instituição de ensino, ela é melhor, então ela vai ter, essa universidade, essa instituição de ensino, vai ter preferência na hora de receber recursos governamentais, de incentivos, subsídios, etc. Ou na hora de obter parcerias, principalmente intercâmbios. Aí nós também podemos falar dos mestrados e doutorados sanduíche, né, como eles são conhecidos, que são aquelas pós-graduações em que você faz uma parte, você começa no seu país de origem e aí você pode fazer uma parte do curso em uma instituição estrangeira, em um intercâmbio, em outro país. Isso é muito bom. Por exemplo, você pode fazer nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, enfim, onde quer que haja aí esse convênio, e depois você termina a sua pesquisa de novo no seu país de origem. Por isso tem esse nome que ficou conhecido no meio acadêmico, é a pós-graduação sanduíche. O nome pode até, né, parecer jocoso para quem não conhece, mas é uma excelente forma de cursar a sua pós-graduação, se expondo a essa vivência internacional, se expondo às academias, né, ou à academia de algum outro lugar onde você pode estar tendo experiências e contato com pensamentos diferentes, pensamentos aí de outro país, portanto. Então isso é muito bom. Saiba que quanto maior aí o grau na CAPES, então maior vai ser a chance de existir um programa desse tipo. Claro, você vai ter que pesquisar de qualquer jeito em cada instituição para confirmar se tem, se não tem, como é que funciona, mas o fato é que, de uma maneira geral, esse contato internacional eleva a nota da instituição na CAPES, de modo que existe aí essa tendência de que instituições com nota maior na CAPES tenham maior exposição a essa internacionalização.
Às vezes não é por meio de um intercâmbio, mas é por meio de uma revista internacional, onde autores internacionais publicam, né? A instituição tem um convênio onde os artigos dos alunos dela são publicados em uma revista da Universidade de Harvard, por exemplo, e vice-versa. Então pode ser um convênio desse tipo. Tem várias formas de essa internacionalização ocorrer. O fato é que essa internacionalização é bastante benéfica nessa troca de conhecimentos, experiências, pensamentos, doutrinas, etc. Tá? Então, essa é uma outra vantagem para quem escolhe universidades ou instituições de ensino com notas superiores na CAPES. Aí vem a próxima pergunta. Como eu consulto a nota da minha instituição ou da instituição que eu pretendo cursar a minha pós-graduação no site da CAPES? É muito simples. Então, neste vídeo eu já coloquei o link para vocês acessarem o site da CAPES dentro do Ministério da Educação. Nessa página, que é a primeira página, a página da avaliação, sobre a avaliação, se vocês forem no final dela, vai ter a ficha de avaliação. E ao clicar nessa ficha de avaliação, vocês são redirecionados para a plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira é a plataforma onde essas instituições estão avaliadas no sistema CAPES. Então, vocês vão se deparar com esta página da plataforma Sucupira, onde poderão consultar os resultados das diversas instituições. Então, só para fazermos um exercício aqui e vermos como funciona. O primeiro campo que deve ser preenchido é o período de avaliação. Você pode selecionar o período, aqui como vocês veem, eu vou colocar avaliação 2021, vamos ver se já está disponível aqui. Avaliação quadrienal 2021, antes era trienal a avaliação, depois passou a ser a avaliação quadrienal. Vamos escolher uma instituição, que tal a USP? Vamos colocar a USP aqui só para fins de exercício, vocês colocam a instituição que preferirem. Universidade de São Paulo. Depois, no programa, vamos colocar Direito. Depois de selecionar o programa, tem que apertar nesse maisinho azul para ele entender que o programa foi consultado, no caso aqui o programa Direito. Depois, área de avaliação, vou colocar aqui Direito também. Modalidade acadêmico. Como nós sabemos, também existem os mestrados profissionais, se esse for o seu caso, então selecione a opção profissional. E consultar. Não existem dados cadastrados para a pesquisa realizada, então não está disponível ainda a avaliação 2021, vamos colocar 2017. Pronto. Direito, Universidade de São Paulo, USP, modalidade acadêmica, área de avaliação, Direito. Se vocês apertarem aqui nesse documento, vocês conseguirão consultar o próprio documento da avaliação. Clique aqui para realizar o download e pronto. Está aqui a ficha de avaliação do programa de Direito da pós-graduação da USP. Então aqui tem várias informações interessantes sobre a avaliação. É interessante que você leia, consulte, estude essas informações. Essas informações aqui, dessa ficha desse jeito, não estão disponíveis para todas as instituições, tá? Não estranhe se na instituição que você consultar aparecer só um quadro ali, naquela parte do Sucupira. Um quadro sinótico, um quadro de resumo. E vamos ver a nota final aqui. A nota final da USP foi 5, aqui na avaliação CAPES, o que é uma excelente nota, tá? Muito bem, então agora que todos vocês compreenderam como é que funciona, no que consiste essa avaliação que a CAPES faz, e voltando à pergunta original do nosso caro Hugo. O Hugo, voltando à pergunta dele, perguntou qual é a importância que deve ser dada
a essa avaliação da CAPES. Hugo, veja que a avaliação da CAPES é relevante, porém ela avalia ela tem certos critérios utilizados nessa avaliação que são bastante criticados por outras pessoas, por outros pesquisadores. Até vou deixar alguns links interessantes na descrição desse vídeo. De maneira geral, uma das maiores críticas que se faz é que a avaliação acaba prestigiando muito mais a quantidade de produção acadêmica, a qualidade da produção acadêmica. Justamente para tentar não ser tão subjetivo, a CAPES acabou tendo que escolher ou dar maior ênfase a critérios quantitativos do que a critérios qualitativos, evidentemente, para deixar a avaliação mais objetiva, não é? Mais imparcial, porém isso traz algumas questões, porque afinal de contas, muitas vezes, quiçá sempre, não é aquele que produz mais que é o que produz melhor ou de melhor qualidade. Se bem que temos aí o Pontes de Miranda para provar o contrário, mas então, ressalvadas essas exceções extraordinárias, normalmente as duas coisas não andam juntas, qualidade e quantidade. Um outro fator que é bastante comentado nas rodas acadêmicas é que a avaliação da CAPES acaba prestigiando muito a pesquisa e a produção acadêmica de pesquisa, ou seja, artigos, periódicos e livros, enfim, esse tipo de produção, a atividade docente, a atividade de extensão. Quando eu falo atividade docente, é a atividade de dar aula mesmo, né? Acaba ganhando menos pontos, até porque é mais difícil de aferir. Dá para entender por que a CAPES teve que tomar essas decisões, mas é só importante que você saiba que essas polêmicas ou essas críticas existem. Então, a avaliação da CAPES, ela é relevante para a escolha da pós-graduação, mas ela não é tudo. É de fundamental importância que você leve em consideração também outros fatores que sejam importantes para você pessoalmente. Então, às vezes, para você, é importante a localidade da instituição, é importante o valor da mensalidade daquela instituição. Às vezes é importante o corpo docente daquela instituição. Você pode ter uma instituição que tem uma avaliação excelente na CAPES, mas tem uma outra cujos professores são os professores que você sempre sonhou ter aula, ou que você admira, são pessoas que você admira, que você quer ter contato. Então, tudo isso entra na conta. Então, respondendo você, essa pergunta, como muitas no direito, né? Depende. Mas aqui, como você consegue ver, é um depende fundamentado. Ela é importante, mas você deve colocar ela no lugar dela e sopesar a avaliação da CAPES com os outros critérios que você considera importante na sua formação. E para finalizar esse assunto, eu também convido você e todos os outros interessados a revisitar os vídeos que eu fiz sobre os critérios que você deve levar em consideração para fazer um mestrado. Então, é uma série de 2 partes. Na primeira parte, nós tratamos os prós de fazer a pós-graduação e na segunda série, no segundo episódio da série, melhor dizendo, nós tratamos os contras da pós-graduação. Não contras, mas os custos, para falar a verdade, né, de fazer a pós-graduação. E futuramente ainda vamos publicar mais material a respeito, principalmente aí algumas dicas mais específicas de como escolher o melhor curso, tá bom? Mas então, com isso tudo, creio que a pergunta do caro Hugo esteja respondida.